O que é estudar? Fala galera, bem-vindo ao canal da Profitec, seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas. E hoje a gente vai explicar para você o que é estudar. A gente vai falar sobre isso, mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, galera, se inscreve, você está perdendo tempo. Todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, a gente publica um vídeo novo que vai te ajudar a ser aprovado na ETEC. Então se liga aí, não perde essa chance. Curte também as nossas páginas no Facebook e no Instagram, porque isso vai te trazer mais informação e vai te avisar também quando os nossos vídeos saírem. Galera, o que é estudar? Você já pensou sobre isso? Essa é uma dúvida que acaba surgindo e até algumas pessoas perguntaram, porque em nossos vídeos a gente fala que se você está começando a estudar no início do ano, você precisa estudar em torno de 30 minutos. Se você está começando no meio do ano, isso já sobe para 1 hora. E se você vai deixar só lá para o finzinho, perto do exame, você vai ter que estudar em torno de 2 até 4 horas, dependendo das suas dificuldades. Mas o que é estudar? E aqui, galera, eu quero definir para vocês que estudar é um processo ativo. Estudar significa fazer resumos, fichas de estudo, mapas mentais, exercícios, simulados. Isso efetivamente é estudar. Veja que eu não encaixei nisso tudo assistir vídeos de conteúdos, vídeos de explicação, nada disso. Estudar é colocar a mão na massa. E isso faz toda a diferença. Você já sabe disso. Você já percebeu, por exemplo, nas suas aulas, que às vezes você tem um professor tão bom, mas tão bom, que você entende tudo de primeira. E aí você sai da aula falando, nossa, isso eu entendi. Só que se você não estuda efetivamente, você vai perceber que na hora da prova, você dá aquela travada. Se você estudou, você, lógico, vai travar antes e vai conseguir buscar por ajuda. Mas você já percebeu isso? É no momento em que a gente vai fazer as atividades que as dúvidas efetivamente aparecem. Galera, é tão simples quanto você assistir aqueles programas de como fazer bolos ou algumas receitas e efetivamente fazer as receitas. Certamente você já percebeu que assistir ao programa que parece uma coisa super fácil não é a mesma coisa que fazer aquela receita na prática. Aliás, o na prática é efetivamente colocar a mão na massa. Você só consegue fazer algumas coisas na prática porque a prática exige uma situação ativa. Perceba isso, galera. Se você não fizer os exercícios ou não colocar aquilo que a gente está falando em prática, de nada vai adiantar para você. Olha, a gente já tem vários vídeos, por exemplo, passando passos a passos para vocês serem aprovados ou para aumentar as suas chances na ETEC, inclusive passo a passo para você ir lá e fazer a sua inscrição, para você programar os seus estudos, vencer alguns fantasmas aí. Você consegue fazer tudo isso, mas você precisa colocar na prática. Não adianta você assistir o nosso vídeo e achar que isso é o suficiente. Então, quando a gente fala em criar um plano de estudos, você precisa ir lá e criar o seu plano de estudos. Quando a gente fala que você precisa levantar os conteúdos que caem, você precisa ir lá e fazer isso. Não adianta você simplesmente ficar esperando, assistir o vídeo e achar que isso está resolvido. Vou dar uma outra situação que talvez você já tenha passado. Às vezes você estudando uma língua estrangeira, por exemplo, inglês, você consegue entender aquilo que está sendo explicado, mas na hora de falar, o negócio é outro. Hoje existem cursos que são mais voltados para te ensinar a falar inglês e cursos que são mais voltados para você aprender a parte escrita. Porque faz diferença na hora que você aplica. Você percebe isso no seu dia a dia. Em qualquer coisa. Por exemplo, jogar videogame. Se você joga videogame constantemente, você acaba percebendo que você fica melhor. Agora, se você vê o seu colega jogando videogame e vai jogar um jogo pela primeira vez, nem sempre você vai se dar bem. Entende como essa diferença entre a teoria e prática faz com que você fique melhor naquilo? Então fica ligado. A ideia aqui é você entender e perceber que você precisa sim da teoria, mas precisa da prática. Então, quando a gente fala de estudos e fala de períodos de estudo, a gente está falando de períodos em que você vai efetivamente colocar a mão na massa.
Não significa só exercícios, galera. Significa que você pode fazer, como eu disse, fichas de estudos, resumos, você pode fazer mapas mentais, exercícios simulados. Agora, não significa assistir a conteúdos. Claro, você pode sim buscar conteúdos de outras formas. Você pode buscar conteúdos em videoaulas, que a gente sempre recomenda, porque acaba sendo bem direcionado, e principalmente se você está num processo ou num sistema que é voltado para o vestibulinho. Então, videoaulas é bem bacana. Agora, você pode ir atrás de livros, você pode ir atrás de apostilas. São formas de você buscar aquele conteúdo, ler sobre o conteúdo ou assistir um vídeo sobre aquele conteúdo. E depois, ativamente, colocar isso em prática. Isso vai fazer toda a diferença para você ser aprovado no vestibulinho da ETEC. Então, galera, entenda isso. Você precisa ter a parte passiva, e aí existem algumas pessoas que falam que isso é assistir aula, e o outro processo é o processo de estudo efetivo. Existem pessoas que colocam isso como estudo ativo e estudo passivo. Existem pessoas que simplesmente colocam tudo no mesmo pacote e falam que estudar é você assistir a parte teórica e depois exercitar. Então, a gente está falando sempre como o quanto você precisa se dedicar a esse estudo nessa parte prática. Reserve, então, daquele processo que você está fazendo para passar no vestibulinho, 30 minutos se você está iniciando no começo do ano e 1 hora se você está no meio do ano, para efetivamente colocar a mão na massa. E mais 1 hora, 1h30, 2 horas para você assistir os vídeos efetivamente. Ou ler em livros, levantar em apostilas e tudo mais. A esse processo todo é que você vai dar o nome de sistema. A gente não percebe, mas a nossa vida é meio que assim, né, galera? Pensa você na sua escola, você não tem o professor explicando um determinado conteúdo e depois te liberando para fazer exercícios? Aqui na Profitec o nosso sistema é bem parecido. A gente divide isso de forma bem organizada e focada, mas a gente sempre explica um determinado conteúdo e depois o aluno vai lá e faz os exercícios. A ideia é simples assim. Mas não é exatamente fácil, porque você precisa identificar os conteúdos certos, achar os vídeos ou as apostilas que estão focadas para esse período aí do vestibulinho. Cuidado, a gente já alertou em outros vídeos que a maioria dos vídeos de conteúdo que tem na internet são voltados para ensino médio, para Enem, para faculdade. E o nível é um pouquinho diferente, embora os conteúdos muitas vezes sejam iguais. Então, foque naqueles conteúdos que são voltados para o vestibulinho, porque isso vai fazer a diferença na hora da aplicação. Você certamente já viu outros vídeos nossos que fala disso. A forma do exame é tão importante quanto o conteúdo que nele é cobrado. Ficou claro isso, galera? Você precisa, então, reservar um pouco do seu tempo para a parte ativa e um pouco do seu tempo para a parte passiva. De preferência, vê ou assiste o vídeo, ou lê livros, ou lê apostilas, que é a parte passiva primeiro, e aí você coloca isso em prática, estudando na parte ativa. Legal? Galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aí, e não esquece também de você compartilhar isso com seus amigos, porque se você gostou, certamente eles também vão gostar. Siga a gente nas nossas redes sociais, e além disso, não esqueça de, se você tiver qualquer tipo de dúvida, comentar aí no vídeo. A gente está sempre olhando e respondendo para todo mundo que pergunta. Beleza? Bons estudos para vocês e até a próxima!